Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 169, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 23, que fala assim, estranha moral. E aí, estudaremos hoje os itens 4 até o 6, que fala sobre abandonar pai, mãe e filhos. Será que Jesus está falando realmente, ó, larga o pai, larga a mãe, larga a filho, larga todo mundo, né? Que negócio é esse? Vamos entender esse contexto aí direitinho, né? Senão daqui a pouco fica todo mundo abandonando pai, mãe e filho, larga no asilo, larga tudo isso, falando, não, foi Jesus que falou. Opa! Vamos entender direitinho aí no estudo de hoje, tá certo? Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora. Além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, o texto da página de preparo. É um vídeo de 45 minutos, onde os 5 primeiros minutos sou eu dando essas informações. Com 5 minutos exatos, começa aí sim o estudo do Evangelho, tá? Tem o texto do Evangelho, da página de preparo. Hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o significado das palavras mais difíceis, tem o tira dúvidas. Mas e se você ainda tiver alguma dúvida? O que fazer, né? Tendo alguma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Então, manda teu WhatsApp, manda a tua mensagem e a gente sempre responde. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas 100% das mensagens são respondidas. É que chega muita mensagem para mim, né, do Brasil todo, do mundo todo, aliás, mas todas elas são respondidas, tá ok? Mas se você preferir mandar por e-mail, aqui ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também um e-mail que eu sempre vou respondendo. Agora no e-mail, aí sim, no e-mail se demorar muito, passar 20 dias, por exemplo, né, ou 15 dias, né, eu peço para que mande pelo WhatsApp, porque ele cai naquela caixa de lixeira, né, ou spam, e aí eu acabo realmente não recebendo. Uma outra forma que as pessoas agora têm também de conversar comigo é pelo Instagram. Olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Vai lá no Instagram, coloca lá Sérgio W. Soares, adiciona ali, ou acompanha, né, ou segue, né, que você vai acompanhar também as nossas publicações, tá certo? Uma outra situação que eu falo também é sobre o Facebook. Então você pode entrar aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Entra lá, clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar. Aliás, vários de vocês recebem pelo WhatsApp o link do Evangelho no Lar também, né? Vamos compartilhar entre os amigos, entre as pessoas, entre os conhecidos, né? Trabalhar essa ideia aí do Evangelho no Lar, tá certo? É muito bom, é muito importante, nos traz muito aprendizado, né? E a gente também informa que esse vídeo, esse estudo, ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode entrar lá, procura lá a grade de programação e aí você vai levando adiante, vai falando com as pessoas, né? Vai acompanhando e levando cada vez mais adiante essa proposta do Evangelho no Lar. Eu lembro aqui que daqui a pouco a gente vai fazer a fluidificação da água. Então você aí já pode preparar a água, o copo, o vasilhame, para que daqui a pouco a gente faça essa fluidificação, tá? Fluidificação é o envio de boas energias. Mas Sérgio, esse vídeo é gravado. Sim, o vídeo é gravado. A água que está aqui você não vai fluidificar, que quando você assistir ela já vai estar fluidificada. Mas você aí está ao vivo. Então ela é fluidificada sim. Tá certo?
Vamos dar início então com a nossa prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por esta oportunidade que nos é concedida para a oportunidade do estudo, do aprendizado, do conhecimento. Agradecemos aos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, assim como agradecemos aos mentores de luz que desde cedo aqui estão preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local para a prática deste Evangelho no Lar nesse momento. Que possamos assimilar bem esses conteúdos, colocá-los em prática no nosso dia a dia e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, num clima de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Eu lembro aqui sempre, né? A nossa página de preparo não é leitura aleatória. Muita gente pega, abre ao acaso uma página e lê. São leituras maravilhosas, mas nem sempre ela tem alguma coisa a ver com o estudo do Evangelho. No nosso caso, não. A gente pegou a coleção Fonte Viva todinha. Ah, esse texto tem a ver com o estudo do Evangelho de hoje. Então por isso que a nossa página de preparo, ela verdadeiramente é de preparo. Tá ok? Então, livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E aí, vamos ler o capítulo 154, cujo título é Renunciar. Então, vamos entender direitinho aí todo esse contexto, né? Renunciar, como é que funciona isso? Como é que é essa ideia aí, né? Então, vamos nós. Ele começa, então, buscando uma citação de Jesus, uma frase de Jesus, que foi anotado por Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Quando está escrito ali 19, 29, já tive pessoas me perguntando: ah, Sérgio, foi anotado por Mateus às 19 horas e 29 minutos. Não, esse 19 é o capítulo 19, versículo 29. Ou seja, dentro daquele capítulo tem as linhazinhas, né? Então ali que são os versículos, no versículo 29. E o que Jesus falou? Ele falou assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Peraí, que papo é esse? Vou largar então minha família, vou largar meus filhos, mas eu tenho filho pequeno, ele precisa ainda disso. Não, vou largar porque Jesus falou para eu largar todo mundo, para eu seguir ele. Gente, tem muitas pessoas que fazem isso. E aí, como é que fica? Até que ponto isso realmente a pessoa está levando ao pé da letra, né? Ou tem algum outro contexto, algum outro significado? E a nossa responsabilidade com nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais, com nossas esposas, com nossos maridos? Como é que fica isso? Então repara, né? Já é um ponto aí que a gente vai estudar, porque isso seria uma estranha moral. Larga todo mundo? Então vamos lá, o que o Emmanuel nos esclarece? Ele fala assim: neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino, Jesus, né, nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Então, ok. Eu vou trabalhar, talvez, desapegos materiais para aquela vida eterna, para a minha evolução como espírito. A necessidade, proclama o Messias, Jesus falando então que tem a necessidade de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar.
Então, vamos ver isso aqui direitinho, né? Renunciar, né? Falando no popular, chutar o balde, manda todo mundo para longe e eu vou... Opa! Aí isso não é renunciar, isso talvez seja ser irresponsável. Vamos ter cuidado aí para separar as coisas, tá? Jesus explica que o êxito pertencerá, né? O êxito aqui seria o sucesso. Já vou até colocar aqui em vermelho que o sucesso pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Então aquele que tiver o amor a Deus, a Jesus, vai alcançar esse sucesso. À primeira vista, o alvitre quer dizer o conselho, a sugestão divina, parece um contrassenso, algo que não faz sentido. E aí ele continua explicando. Como olvidar, como esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Então, Jesus falou sobre isso, mas os discípulos não souberam interpretar. Vale muito a pena deixar claro que a Bíblia ela é considerado um livro sagrado. Sagrado que tem as leis de Deus, né? E que as suas verdades são incontestáveis. Ok, mas ainda assim o bom senso deve prevalecer. Porque se ele é um livro que tem a palavra de Deus, mas ele não foi escrito por Deus, foi escrito por homens, e por homens que têm as suas falhas, que têm as suas imperfeições, e que têm a sua forma de interpretar. Sem contar que as traduções e as retraduções bíblicas do hebraico original até os dias de hoje, essas traduções sofreram inúmeras mudanças, muito mais do que a gente possa imaginar. E aí muda totalmente um determinado sentido e um determinado contexto. Vocês querem um exemplo? Procurem um autor chamado Severino Celestino. Ele é um profundo conhecedor do hebraico e ele conta que, por exemplo, Jesus, na hora que estava sendo crucificado, na hora que ele morre, né? Ele fala assim: Pai, por que me abandonaste? Será que faria sentido Jesus falar: Pai, por que me abandonaste? Ah, Sérgio, mas foi um momento de fraqueza, ou foi isso, ou foi aquilo. Ainda assim, é importante a gente analisar. Jesus estaria indo contra tudo aquilo que ele falou. Ele dizia, né, na tradução do hebraico: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas aí você pode me perguntar assim: Sérgio, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Senhor, Senhor, por que me abandonaste, na verdade, é o início de um salmo, não me lembro agora o número, onde ele fala, ele pensa que foi abandonado por Deus e que, na verdade, Deus estava com ele cada vez mais presente. E Jesus tinha o hábito de citar muito, né, de recitar muito os salmos. Então, quando Jesus estava na cruz, ele estava citando este salmo. E aí, ele acabou morrendo. Então, ele estava fazendo, né, recitando um salmo. Ele não estava falando: Pai, por que me abandonaste? Ele não estava falando uma frase, ok? Então, você vê, a interpretação acaba gerando aí uma confusão aí de entendimento. Então, ele coloca aqui, né? Cadê? Como esquecer, né? Jesus não veio então para santificar? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro do convento, né? Assim, ficando lá trancado, né? Esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Então, quantas pessoas que às vezes fazem voto de clausura, né? De ficar lá trancafiado e tal, né?
Não, olha, eu abri mão de todo mundo e agora estou trancado, estou em voto de silêncio, estou em voto de... E vem cá, o que esse cara está progredindo? O que ele está fazendo de bom? O que ele está ajudando? Quantas pessoas ele está ajudando? A gente respeita quem raciocina dessa maneira, ok, né? Mas será que era isso que Jesus queria falar? Aí ele coloca aqui, fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante, né? Contudo, as hesitações dos amigos divide com eles no cenáculo, né? O cenáculo era aquela sala onde ele fazia ceia com os apóstolos, né? Então dividia com ele os júbilos, as alegrias eternas. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Então como é que tem esse papo de largar todo mundo se o próprio Jesus ele se preocupava com todo mundo e ele se fazia presente com todo mundo? Seria algo um contrassenso. Quando aquele religioso, ou aquele fanático, ou aquele... enfim, às vezes eu falo fanático, a pessoa fica meio ofendida, né? Mas o fanático, eu digo, da fé cega. O fanático é que ele tem aquela fé cega. Ele segue aquilo sem parar para raciocinar. Sem parar para observar o que ela está falando. Ou o que ele está falando, né? Então, Jesus falou para abandonar todo mundo. Então eu vou abandonar, vou ficar trancafiado, vou ficar enclausurado. Voto de silêncio, não falo com mais ninguém, não faço mais nada. Porque Jesus falou isso. Mas só que Jesus, ele ia lá e visitava as pessoas, e ajudava, e auxiliava, e amparava. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos entender. Então ele coloca aqui, Jesus nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. Então ele fala, é o quê? É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Renunciar é o quê? Quem sabe o meu apego à matéria, a parte material, onde eu sei que a minha parte espiritual ela vai continuar. Mas isso não significa necessariamente que eu não vou ter nada, que eu não vou trabalhar, que eu não vou ter. Eu tenho aqui uma casa onde eu moro. Eu tenho aqui uma câmera que eu estou utilizando, né, para fazer essa gravação. Eu tenho aqui uma internet que eu utilizo, eu tenho uma televisão, eu tenho um telefone celular, eu tenho um relógio, coisas materiais. Eu estou usufruindo dessas coisas materiais, mas até que ponto eu estou criando um apego? Olha, eu não vivo sem meu celular, eu não vivo sem minha televisão, eu não vivo... Opa! É nesse sentido aí que talvez esteja... Eu vou trabalhar o desapego. Eu tenho, trabalho, busco, mas também se um dia eu não tiver, também tá tudo bem, tudo tranquilo, a vida segue. Ele continua falando, né? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar ao aperfeiçoamento com Jesus. Então, aqueles familiares, né, enfim, que não tem, tudo bem. Eu não vou ficar compartilhando ali, ficando na alegria ali com eles, aquela coisa toda. Tem um irmão, tem um parente que ele resolve assaltar banco, resolve fazer um monte de coisa. Não, ele é meu irmão, eu tô com ele. É isso que ele fala, que peraí, vou renunciar a isso. Eu vou largar ele disso, porque que esse não é um caminho legal. É nesse sentido que ele coloca. É você ter os teus bons princípios, os teus bons valores, e ao ter os bons princípios e os bons valores, não é o amor que eu tenho pelo meu irmão, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, que eles querendo fazer uma coisa errada, eu vou fazer com ele. Percebe aí o que ele está querendo dizer? Ele continua falando assim, ó. Acaso não encontras compreensão no lar?
os amigos e irmãos são indiferentes e rudes, né? Grosseiros, vamos dizer assim, né? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo, a alegria de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Olha, meu irmão, você está querendo fazer isso que é errado e tal. Eu não vou participar disso que você faz. Ou eu não vou compartilhar, eu não vou ficar quieto com isso, senão eu estarei sendo conivente. Você pode dizer que eu não sou teu irmão porque eu não estou participando de uma coisa errada que você está fazendo. Não vou participar, eu estou me afastando, mas o meu amor por você continua. E no momento que você estiver disposto a fazer a coisa certa, eu estou aqui. A gente vai conversar, a gente vai trabalhar, você vai receber a ajuda, o amparo, o auxílio, né? E vamos crescer juntos. Então eu mostro que eu estou com ele ali, ok? Ó, é isso que ele vai colocando então, sobre esse cuidado. É o cuidado para não ser algo cego. O meu pai, ou a minha mãe, ou o meu filho, ou o meu irmão, ou a minha irmã, ou o meu marido, ou minha esposa, estão fazendo algo que não é coerente, não é correto, não é bacana, ou simplesmente não tem nenhuma afinidade comigo. E dentro dessa questão de não ter afinidade comigo, né? Ah, você não é meu irmão, não. Olha só, eu tô te chamando para fazer isso aqui comigo e tal, né? E aí eu vou embarcar nessa. Opa, é melhor a gente reavaliar isso. Eu não vou embarcar, né, para fazer errado, senão eu me torno errado. E até mais errado, porque de repente ele pode estar fazendo aquele erro por ignorância, porque ele não sabe que aquilo é errado. Mas você, que acompanha esse evangelho no lar, você sabe um pouco mais o que é certo e o que é errado. Então o teu erro passa a ser muito maior. Eu gosto muito do exemplo do fumante. Aquele fumante, aquele caipira, aquele cara do interiorzinho, caipira do sentido de ser muito ignorante, de não ter estudo nenhum e não saber o quanto o mal o cigarro faz para ele. E ele está fumando o cigarro dele ali. Ele está errado? Está. Mas ele não tem conhecimento de que aquilo faz mal para ele. É uma coisa. Agora, às vezes, você vê um médico, por exemplo, que fuma. O médico, ele sabe os malefícios do cigarro. Ele pode fumar por opção dele. Tudo bem, né? Mas ele está fumando ali até que ponto aquilo, na hora de uma consequência e na hora de responsabilidade... Espera aí, você não podia dizer que não sabia, não. Você sabe. Deu para notar? Então aquele parente que vai fazer uma coisa errada por ignorância, está errado. Mas se eu for fazer com ele, aí eu estarei duplamente errado. E nessa hora ele vai reclamar, ele vai ficar aborrecido, vai dizer que você não é irmão, que você não quer o bem dele, e isso e aquilo. Olha, eu vou manter os meus princípios, os meus valores. Na hora que você quiser fazer, eu não estou te abandonando. Você pode estar se sentindo abandonado, mas eu não estou te abandonando. Na hora que você quiser fazer a coisa certa, estou aqui. Estou junto com você. E vamos em frente, né? Então, esse foi o estudo aí da página de preparo. Vamos pegar agora o estudo do Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral, itens 4 ao 6, sobre abandonar pai, mãe e filhos. Então ele pega aqui, né, no item 4, no item 5, no item 6, item 4, ele pega aquela frase de Jesus que foi anotada em Mateus, capítulo 19, versículo 29, né? Que a gente leu na página de preparo. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes mais, de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Eu abandonei, entre aspas, deixei
aquele meu irmão, não é deixar no sentido de tô largando ele que se lasque, né? Não, deixar quando ele quer fazer algo que vai contra os princípios morais que Jesus nos ensinou. O abandonar é nesse sentido. Eu estou abrindo, estou me afastando, porque ele está indo para um caminho que vai contra os princípios e os valores morais que Jesus ensinou. É esse o tipo de abandono que ele coloca. Não é tô largando todo mundo, tô indo embora e que vocês se virem aí. Não, não é isso. Então, essa mesma frase também foi anotado em Lucas, capítulo 18, nos versículos 28 ao 30, que está dizendo assim: Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos, né? Então Pedro estava falando, né, sobre eles ali que foram seguir Jesus. E Jesus lhes observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais. E no século vindouro, no século que vem por aí, a vida eterna. No século vindouro, né, no futuro, essa vida eterna. Então repara, ele já está colocando, né, sobre essa situação ali, onde ele fala em especial para aqueles discípulos dele, tá? Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa? E Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, charrua é aquele instrumento de lavrar a terra, tá? Olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então ele estava falando ali o quê? Aquela pessoa que tem o apego à parte da matéria, a parte material, ela nem sempre estará pronta para viver a parte espiritual. Mas ainda assim, cuidado com a parte de apego e a parte de eu conviver com o mundo material. Se nós estamos num mundo material, já pensou? Eu não vou comer porque eu não tenho apego à matéria. Comida é matéria, né? Então eu não vou comer. Vai morrer de fome. Eu tenho sim o meu prato de comida, o meu feijão, o meu arroz, as minhas coisas, a minha cama para dormir. Aí por causa disso, não, eu não tenho apego à matéria, eu vou dormir no chão, né? Opa, olha, cuidado com os exageros. Eu tenho as minhas coisas materiais, mas se um dia eu tiver que dormir na rua, eu tiver que dormir fora, eu tiver que dormir num posto de gasolina para poder ajudar uma pessoa, tudo bem, também está ótimo, não tem problema nenhum. O que ele coloca de não estar preparado é quando aquele fala: eu não largo a minha caminha de jeito nenhum. De jeito nenhum eu largo isso. Esse não está preparado. Ele tem aquela cama e tem um extremo apego àquela cama. Eu vou dar aqui, eu gosto muito de um exemplo do filme Nosso Lar. Porque se fosse a questão de não ter apego, Nosso Lar devia ser uma coisa horrível, né? De não ter nada, né? De não ter nada ali. E eles vivem muito bem. Eles têm casas confortáveis, eles têm tecnologia. Isso lá nos anos 30, 40, né? Quando foi escrito o livro, né? Tinha o aeróbus, né? Aquele ônibus flutuante, né? Que hoje a tecnologia de lá já é muito mais avançada, porque também foi evoluindo, né? Nos anos 30 e 40, a tecnologia deles era mais avançada do que a nossa no século XXI. Repara, eles têm ali aquela parte material sim que dá o conforto, que gera esse conforto para eles. Mas eles não têm apego à matéria. Em que sentido? Por exemplo, eles estão ali, naquele conforto, naquela tranquilidade, e aí aparece assim: olha, pintou um trabalho aqui lá na área do umbral.
naquela área de trevas e de sofrimentos. Vamos lá trabalhar para ajudar as pessoas? E o pessoal fala, vamos sim. Eles abrem mão daquele conforto que eles estão para se dirigir a uma missão de caridade, de ajuda e de auxílio. E ele vai, pratica caridade, ajuda, auxilia, e depois ele retorna para o nosso lar e ele fica lá naquele conforto. Em nenhum momento a pessoa vai, né? Não, olha, pintou aqui um trabalho lá no umbral, vamos? E aí ele tá indo e fala, mas o meu aeróbus, é tão bonitinho o aeróbus, eu vou sentir tanta saudade do aeróbus, aquele ônibus voador, nossa, eu gosto tanto dele, não. Eu não vou não. É nesse sentido que ele fala, ele jamais vai ficar morando em nosso lar. Porque ele ainda está carregando o sentimento do apego material. Não confunda apego à matéria com convivência com a matéria. Eu convivo sim com o meu mundo material. Mas a questão do apego é quando eu não abro mão de nada em nome daquela parte material. Aí sim que complica. Ok? Então, dentro da leitura aqui, né? Ele fala assim, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente esses. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, ele colocou isso. Os interesses, né, que levam o progresso, a evolução e o desenvolvimento. Mas ele coloca aqui, vamos colocar aqui a continuação. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Às vezes o meu país me exige de fazer isso ou de fazer aquilo, né? E eu preciso trabalhar aquilo. Para justamente o quê? Gerar um bem-estar para a minha família. Tem uma frasezinha que eu pergunto. Em primeiro lugar vem o quê? Você, sua família, seu trabalho ou seu país? E as pessoas em geral respondem, Sérgio, é exatamente nessa ordem que você falou. Em primeiro lugar eu. Depois minha família. Aí eu penso no meu trabalho, né? E o meu país eu não estou nem aí. E por último. Só que não é bem assim a ordem. Por quê? Se o teu país não estiver funcionando bem, se o seu país estiver em crise, estiver em recessão, ou estiver em uma situação de guerra, ou de quarentenas, ou sei lá o quê, se o teu país não estiver bem, você não tem trabalho. E se você não tiver trabalho, você vai ganhar dinheiro para sustentar a tua família? Você vai morar onde? Você vai comer o quê? Você vai se alimentar de quê? Então, eu preciso do meu país bem para eu ter o meu trabalho. E aí eu tendo o meu trabalho bem, eu consigo sustentar a minha família. E eu sustentando a minha família, eu me sinto bem. Olha só como é que... Então ele coloca aqui, né? Às vistas das aplicações, né? Às vezes, eu sacrificar os interesses e das afeições da família pelos da pátria, nesse sentido que ele coloca. Censura-se, por acaso, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Então ele fala aí, principalmente na época da guerra, né? Ele vai ali abandonar, porque ele vai lutar ali pelo país, para quê? Para o inimigo não tomar conta da cidade, aí ele vai matar a família toda dele. Então ele está abrindo mão temporariamente por uma causa que é justamente em defesa daquela pessoa. E aquele familiar pode falar, você está me abandonando. Não é bem assim. Ele coloca assim, não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames, aos vínculos da amizade, para cumprir um dever? Quantas vezes a gente vai trabalhar, né? E quando a gente tem filho pequeno, você está me abandonando, pai. Mãe, você está me abandonando para ir trabalhar, eu vou ficar aqui em casa sozinho, ou vou, né? Mas você está fazendo aquilo, você não está necessariamente abandonando.
Você está temporariamente indo fazer um trabalho justamente para proporcionar um bem-estar para aquele teu filho, né? Então ele coloca. E que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Então às vezes nós temos deveres que são mais importantes, né? Não impõe a lei para a filha, né, a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo, né? Então ali, isso colocando, principalmente naquela época, né? A mulher, ela vai largar ali os pais e as mães para viver com o marido. Viver ali o casamento, né? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Volta e meia ocorre essa necessidade, né? Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Na hora que o sujeito está indo lá para a guerra e a família está ficando, ele continua tendo o mesmo carinho, tendo o mesmo amor, tendo os mesmos sentimentos positivos. Na hora que você, que é pai e é mãe, está deixando o seu filhinho pequeno em casa para trabalhar, o seu amor pelo seu filhinho, pela sua filhinha, continua o mesmo. E você está indo trabalhar porque é isso que vai te dar a chance de comprar o leite das crianças, né? de botar numa boa escola, de comprar uma roupinha confortável para aquela criança. O amor continua o mesmo, tá certo? E ele fala, o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, e nem a ternura destes para com aquele. Então ele vai colocando isso, né? Não diminui. Eu vou ali, muito pelo contrário. Talvez até se eu não tivesse o filho ou a esposa ou a mãe, eu nem fosse trabalhar muito. Mas, como eu quero proporcionar aquele bem-estar, eu vou ter que me afastar, né? Existe aquela famosa frase assim, o dever me chama, né? Aqueles filmes de super-heróis, né? Ele fala, o dever me chama, né? O dever me chama, eu vou lá e tal, para justamente pelo amor que eu tenho por aquelas pessoas, né? Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado, né, o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Então ele fala, né, sobre... A gente já estudou isso semana passada ou semana retrasada, né? Sobre odiar. Odiar, na verdade, foi um erro de tradução. A palavra é amar menos. Não confunda amar menos do que odiar. Eu amo, vamos lá, eu gosto mais, eu amo mais, talvez a minha esposa e os meus filhos do que aquela pessoa que eu conheci hoje. Mas isso não quer dizer que eu odeie aquela pessoa. É diferente, né? Então, erros aí de interpretação e de tradução. E ele continua falando, tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, um exagero, né? Quão imperioso, quão importante, vamos botar aqui, importante, o quanto que de importante é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Eu preciso, né, trabalhar sim, fazer sim, porque no final do mês vem as contas para pagar e eu vou ter que abrir mão disso, né, desse momento de lazer, porque é importante eu me preocupar com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Os laços familiares lá, eles eram muito fracos. Era bem diferente dos dias de hoje, dos dias atuais, tá? Então, hoje a gente já tem esses laços familiares mais fortes. Eu, na minha visão, eu acho até que no século XX eram mais fortes do que no século XXI. Mas aí é uma questão de opinião. Os almoços de domingo, né? Domingo o pessoal se reunia, almoçava. Hoje é todo mundo tão ocupado, não tem aquelas reuniões, não tem aquilo tudo. Eu acho até que as famílias deveriam trabalhar um pouquinho mais isso, né? Vamos fazer aqui um almoço uma vez aqui a cada 2 meses, pelo menos, e tal. Tem muita família aí que só tem reunião de família quando morre alguém no cemitério, né? Então, repara,
Se você encontra mais os teus parentes em dia de enterro do que em dia de almoço ou de uma reunião familiar, peraí, né? Vamos trabalhar esses laços familiares também. Vamos pegar um diazinho no mês e fazer aquele almoço de família e tudo mais, né? É importante. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, se corrompem, né? Desde que não se entrecruzem, não fiquem se cruzando ali um com o outro. Senão, enxertem e incluam uma nas outras. E essa urna, lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral como no progresso físico. Então ele falava que ali não tinha tanto esse vínculo familiar assim, né? E para que se trabalhasse sim essa questão. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual. Então, vamos botar aqui, né? Vou botar aqui, se fortalecem na vida espiritual. Então, aquele corpo físico, na vida espiritual, ele fica forte de novo, né? A presença, os valores, o amor, o sentimento, tudo isso permanece mesmo depois que a gente morre, ok? Permanece pela depuração, pelo aprimoramento do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes, os contratempos e dificuldades da vida. Então ele vai colocando sim que às vezes eu vou abrir mão, e até quando algum parente desencarna, eu ter a certeza, é um desencarne temporário, não é eterno aquilo, é temporário. Daqui a pouco eu estarei me encontrando com ele. Vocês querem ver uma coisa? Muita gente me fala: Sérgio, eu queria uma psicografia do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, uma comunicação. E eu, às vezes eu pergunto: você já sonhou com ele? Ou com ela? E vários me falam: já. Eu falei: que mais que você quer? Você não só teve, não só teve a comunicação, você já encontrou com ele tudo. No sonho, na hora do sono, o nosso espírito se desdobra, o corpo fica na cama e o espírito sai. E ele foi lá e se encontrou com ele, começou, conversou e tudo mais, né? Esses laços permanecem, ok? Hora da prece para pessoas encarnadas ou desencarnadas, amigas ou inimigas, né? Onde quer que se encontre, eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto muita luz, ajuda, auxílio, amparo, fortalecimento ou esclarecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes então. Pausou aí então? Soltou o pause, é hora da fluidificação da água, né? Então você pegou aí o copo, a jarro, o vasilhame, aqui ó, Minutos de Espiritismo número 23. Você procura lá no YouTube, Minutos de Espiritismo 23. Tem um estudo completo da fluidificação da água. Então você pegou aí já a sua água, vamos colocar as mãos sobre esse copo, essa água, esse vasilhame, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a prece, estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Você, nessa hora aí, pausa, né? Não precisa fazer correndo, não. Pausa, serve a água com calma, tá bom? E aqui vamos à prece de encerramento. Então vamos lá.
Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, harmonizando, higienizando este local. Que possamos durante a semana fazer a nossa parte para manter este local tão limpo, espiritualmente falando, como se encontra agora. Que possamos assimilar todos os conteúdos estudados hoje e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. E que possamos também estarmos aqui de novo na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né, estamos finalizando aí o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!